Olá! Está entrando no ar mais um podcast da Afinco, o projeto Trilha da Cidadania, e hoje o assunto é pra lá de especial. Vamos conversar hoje com a arteterapeuta Mariana Pimentas, e é no plural. Vocês já viram como o negócio vai ser ardido e bom. Mariana Pimentas é professora de artes, arteterapeuta, artista visual e a criadora do Café Consigo. Bem-vinda, Mariana. Mas antes eu vou te dizer, na Afinco a gente tem o Café com Prosa, viu? Ah, eu vi. Bem-vinda. E hoje nós queremos que você fale para nós um pouquinho do que é a arte-terapia e como que chega este processo que acho que ainda é novo para muitos ou desconhecido. Como é que aproximamos da família com a arte-terapia? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei em que horário vocês vão assistir esse podcast. Então é com muita alegria que eu venho nesse momento poder falar um pouquinho de arte-terapia. Meu nome é Mariana, eu sou natural de Cachoeira do Sul, já moro em Porto Alegre há alguns anos. Comecei meu trabalho na enfermagem e, concluindo essa etapa de trabalho na enfermagem, eu fui buscar alguma coisa em que eu pudesse dar continuidade, né? Já que a gente tem muita vida pela frente. E então, acrescentando já a minha formação como professora de artes e artista, que foi ao longo da vida a gente foi desenvolvendo esse trabalho com as artes, e aí me aparece o curso de arte-terapia. E a arte-terapia, ela integra saúde, arte, educação, né? Com a questão da psicologia analítica que nos traz Jung. A arte-terapia teve o início assim, do seu processo aqui no Brasil, lá com a Anísia da Silveira, no Rio de Janeiro, no Hospital Psiquiátrico Engenho de Dentro, quando ela começou um trabalho com os esquizofrênicos, que até então eles eram, como processo de tratamento, eles tinham um trabalho na lavoura, plantação, que era um trabalho bem pesado. Então ela propôs trazer a arte, para que através da arte eles pudessem se expressar. Isso ela criou observando esses doentes. Tem até um filme que é O Coração da Loucura, Anísia da Silveira, O Coração da Loucura, onde a gente vê um pouquinho dessa história da Anísia da Silveira. E aí ela captou alguns trabalhos desses doentes, né, que ela chamava, na verdade, de clientes. Ela envia para a Suíça, para Jung, e Jung, analisando esse trabalho, dá o feedback para ela de que o que eles estavam fazendo eram mandalas. E aí ele fala, inclusive, que provavelmente para eles produzirem aquele nível de trabalho significava que eles tinham muito afeto, que eles estavam num ambiente que era muito afetivo. E então ela chamava esse processo de a emoção de lidar. Então a arte-terapia trabalha com sentimentos. Ela se utiliza dos recursos das artes, né? Então às vezes as pessoas dizem, eu não vou fazer terapia porque eu não sei desenhar, eu não sei pintar, eu não gosto. Não precisa saber, não precisa nem gostar, porque não é sobre ensinar a pintar e ensinar a desenhar. A gente usa o processo, porque naquele processo do lidar com as tintas, aquilo que a pessoa vai expressar, ela vai trazer símbolos que estão no seu inconsciente. E o arte-terapeuta, ele vai ser um acompanhante terapêutico que vai ajudar a pessoa a fazer a leitura desses símbolos. E para que ela vá se conhecendo, aspectos dela até então desconhecidos vão sendo revelados. E este aspecto, me permite te interromper, nós percebemos, ou ele esteve em evidência durante a pandemia. Quantas pessoas se descobriram e se curaram e superaram através da arte e associada à arte-terapia. Eu acho que foi o momento que mais se fez live, que mais se valorizou todas as artes, e nós, acho que a pandemia, um dos ganhos é exatamente esse, quanto a arte é importante e necessária para a harmonização pessoal.
né? Harmonização pessoal, para facilitar o diálogo entre as pessoas. Então, quando a gente se conhece melhor, a gente começa a compreender melhor o outro. A gente começa a desenvolver essa empatia, né? A paciência, compreender que se eu tenho dificuldade para lidar com determinados elementos, o outro também tem para lidar com outras coisas. Então, coisas que são fáceis para mim de lidar, para o outro é difícil. E aí a gente aprende a fazer as coisas juntos. Voltar a conviver mais próximo. O que tu tá me colocando, e aí eu fico aqui tentando linkar a importância ou a grandeza da intervenção que a arte-terapia pode ter numa família atípica. Para as famílias em geral, para o processo de autoconhecimento e para a família atípica, lembrar disso, né? De que todos nós estamos sempre nos educando, estamos inacabados, todo ser humano é inacabado. Então, sempre tem aspectos nossos que podem ser conhecidos, melhorados, ressignificados, aspectos da nossa história. Então, assim, eu acho que os pais dessas crianças atípicas, eles têm é exigido deles uma renúncia muito grande, de deixar de lado suas coisas para priorizar a necessidade daquele filho e tentar se ajustar com a demanda que aquele filho está trazendo, que muitas vezes é muito diferente de um outro filho que não tem nenhum tipo de habilidade, né? Ou alguma coisa que exija dele uma posição de estar mais presente, de acompanhar mais de perto. Então, assim, a arte-terapia ajuda nisso, a compreender isso, que todo ser humano é diferente, nós somos singulares. Não interessa, não precisa, independente do diagnóstico, todo ser humano é diferente um do outro. Requer esse olhar como de espanto até, né? Tu colocando isso, sabe o que eu me lembrei aqui? Iberê Camargo. Quantas pessoas olham a obra de Iberê Camargo e dizem, isso é obra? E é obra e é uma expressão. Então, a arte-terapia é um espaço de expressão sem a preocupação de uma harmonização ou que tenha que parecer aos olhos de todos como belo, e sim que tenha a obra, o autor e o contemplador. Aquele que olhar, que contemplar, poderá fazer várias leituras dessa obra de arte. E ao mesmo tempo em que você permite esse encontro entre gerações, porque uma família também tem os seus idosos, né? Então você permite um encontro da família entre os idosos, intergeracional, no caso aqui incluindo, e especificamente dirigido para as famílias atípicas e esclarecendo para quem nos ouve e que não entendeu essa expressão, são famílias que têm crianças com algum tipo de transtorno ou doença, como transtornos como autista, ou déficit de atenção, hiperatividade e outros transtornos neurológicos. E ela vem oferecer um respeito ao traço dessa pessoa. Respeito, né? Ao outro, respeito à singularidade humana. Todos somos diferentes. Isso é um ponto que tem que ser básico. A gente tem que parar de querer rotular pessoas, enquadrar pessoas dentro de caixinhas. As pessoas são todas diferentes. E falaste do Iberê Camargo, isso é importante dizer, porque a arte-terapia ela não está ligada à estética, a uma produção estética para ser lida e compreendida pelo outro. Ela é para que o paciente, o cliente, é que faz a leitura da sua obra. Ele que vai me contar o que ele expressou ali, o que significa aquela curva ali para ele, o que significa aquela reta. Eu posso olhar e ver, mas eu nunca, na verdade, quando eu olho o trabalho de uma criança, eu nunca devo dizer, ai, que lindo o teu trabalho. Não faça isso. Você pode estar silenciando uma fala que ela encontrou coragem de expressar. Então, sempre perguntar para a criança, o que é que tu quis desenhar com isso? O que tu fez aí? A criança é que sabe. E as pessoas têm essa coisa assim, vou fazer uma rosa vermelha. Deixa a criança se expressar. A rosa dela pode ser uma espiral, aquilo tem para ela um significado profundo.
Então, ela vai saber, ela é que tem que te contar. Olha, e o adulto é bem interessante, porque ele faz uma produção e ele mesmo se espanta, porque ele pensou que ele não sabia desenhar. Quando vê, ele faz uma expressão assim que é espantoso para ele. É que a sociedade então, assim, nos atrofia, né? O artista, ele está se comunicando com o mundo. De forma consciente, ele escolheu aquela cor, ele escolheu aquela forma de traço, ele tem uma intenção estética de comunicar-se. Na arte-terapia, não estamos preocupados com os outros. Com a crítica. Não estamos preocupados. Não é uma coisa para ser... Não é um objeto de arte. É um material expressivo. É uma expressão. Por isso que a Nise da Silveira pega os materiais produzidos por esses clientes dela, que são mais de 3.000 obras, e cria lá no Rio de Janeiro, em Engenho de Dentro, o Museu das Imagens do Inconsciente. E lá, então, tem um acervo produzido por esses clientes para que os estudiosos de hoje e do futuro possam ir para lá estudar a mente humana, entender melhor como é que o ser humano funciona, como é que o ser humano pensa, desde o inconsciente pessoal quanto o inconsciente coletivo. E a arte-terapia, ela vai liberando ou desbloqueando alguns traumas também, né? Quando você estava falando, eu lembrei daquela fábula que era assim, a criança, vamos desenhar uma flor. Aí a criança já ia começando, aí a professora, não, para aí, eu ainda não comecei. E aí ela muda de escola, a professora, vamos desenhar uma flor. E ela ficou esperando a iniciativa e ela pediu para que ela, então, fizesse na versão dela. E a vida é isso, né? Vai travando, nos bloqueando e principalmente, e aí eu volto novamente às famílias atípicas, principalmente pelo medo do julgamento, né? Pelo medo da comparação da criança com seu primo, com o irmão e com todos da escola, do seu entorno. Me parece que a arte-terapia, ela vem no sentido de libertação e fazer com que nós possamos, não só a aceitação, porque eu acho que a aceitação também é uma libertação, mas para que você se fortaleça e se empodere de que todos nós somos diferentes e todos nós temos uma maneira diferente de expressar. E a arte-terapia vem, pelo que eu estou entendendo, te mostrar isso, que você, eu vou colocar aqui entre aspas, você não deve satisfação a ninguém, mas que você tem que encontrar o equilíbrio da felicidade, da harmonia e da aceitação, né? E aí eu queria que você trouxesse essa arte-terapia para o nosso dia a dia. Eu estando em casa inicialmente, como é que onde eu busco essa informação ou onde eu vou começar esse meu despertar, né? Como eu posso fazer isso com meu filho, com a minha família, as pessoas da convivência, ou eu mesma? Qual é aquele básico que você pode fazer e que, a partir dali, seria interessante buscar o arte ou o terapeuta, propriamente dito? Então, a arte-terapia trabalha com um processo, né? Então, tem situações que a gente vive hoje que a gente, na verdade, está reeditando traumas ou reagindo ainda a traumas que aconteceram lá na infância. Está reagindo, às vezes, a circunstâncias que aconteceram que nem foi conosco, mas a criança, às vezes, ela toma para ver os adultos discutindo muito, por exemplo, e ela pensa que é culpa dela, é alguma coisa que ela fez de errado. E, na verdade, são circunstâncias de adultos, da vida, da responsabilidade de adulto, que eles não estão dando conta, e a criança absorve isso. Só que a pessoa segue a vida e não se dá conta que ela vai reagindo a isso. Então, a arte-terapia vai criando vários processos para a gente trabalhar a criança interior, para reconhecer as emoções, através das cores que ela vai expressando, da forma como ela vai colocando. Então, a arte-terapia muda, assim, a pessoa chega e ela tem que chegar aberta, porque de repente numa sessão vai ser proposto um exercício de pintura, no outro vai ser um exercício de modelagem. O arte-terapeuta vai lendo aquilo que a pessoa está trazendo e pega o gancho daquilo que a pessoa expressou e traz uma outra proposta. E vai puxando aquele fio, né? Vai pela ponta do fio até que ele vai desenhando essa linha da vida, vai reconhecendo os pontos da sua vida marcantes, né?
Onde que ficaram os nós? O que pode ser revisto, transformado? O que só tem que deixar entender que foi assim e aceitar que foi assim? Então, no dia a dia, começa a primeira coisa, melhorar a relação com aquela pessoa do espelho, né? Poder olhar nos olhos daquela pessoa e perguntar o que eu posso fazer para que tu seja mais feliz. Se olhar, se perceber. E aí pode ser que a necessidade seja de uma ajuda de um arteterapeuta, mas pode ser que seja um outro, né? O que tu gosta de fazer? Tem os musicoterapeutas, por exemplo, que se utilizam dos recursos da música para também fazer esse percurso interno, olhar para dentro. A pandemia deixou claro isso, a necessidade de nós nos conectarmos com quem nós somos, olhar para dentro. Nos colocou lá no cantinho do pensamento, né? E quem pôde aproveitou muito esse período. Eu aproveitei esse período para terminar meu curso, por exemplo, né? Para estudar mais, para me focar. Então, aproveitar, a vida tem que ter sabor. Por que eu escolhi comer essas coisas? Eu gosto disso mesmo? Ou eu acostumei a comer isso porque era sempre o que me serviam? Será que não está na hora de eu ir para a feira, de eu escolher outros sabores, experimentar outras frutas? Então, sair desse automatismo, essa que é a proposta da arteterapia. Né? Se eu estou fazendo uma caminhada, não é só a preocupação de perder peso. Vai caminhar, mas observa a variedade de verdes que tem numa praça. Observa as mudanças na paisagem, observa as pessoas do teu lado, se comunica com ela pelo olhar. Né? Tem as árvores, tem as pessoas, olha para as pessoas. Com Veja, certeza. se faça a vista, cumprimente. Então, assim, esse resgate dessa... estar presente no aqui e agora. Então, a gente começa a arteterapia com um momento de meditação, essa questão da consciência corporal, depois a gente vai para uma expressão plástica e a gente faz a leitura daquilo que veio, mas sempre quem tem as respostas, quem tem a resposta? Eu mesma, dentro de mim. Então é uma expressão... a trazer de dentro aquilo que está lá. É a expressão do meu querer, do eu poder, e aí vem a prática, né? Como eu me percebi, como eu me desejava e como eu posso ser. É uma caminhada e que não é um curso de 2, 3 encontros. Não, é um exercício. É um processo assim, delicado, é um processo leve, porque ele tangencia o lúdico. Então, assim, sempre vai ser mais leve daquele processo. Jung dizia assim, que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Então, aí já está uma dica. Né? Dessa importância da gente encontrar essa nossa singularidade. Nós temos direito de ser quem nós viemos para ser nesse mundo, né? Independente do modelo familiar. E até para eu me inserir melhor nessa família, eu tenho que saber quem eu sou. E tenho que gostar de quem eu sou. Pois é, agora eu quero pegar um gancho, porque eu achei super interessante, porque na Afinco nós temos um café com prosa, que ele vamos tomar um café e conversar sobre algo. E você tem o café consigo. O café. Este café consigo é um desafio. Conte-me mais sobre isso. Então, ainda antes da pandemia, quando eu havia começado o curso de arteterapia, então eu comecei a abrir um ateliê de artes e ficava, o que eu vou fazer? Daí eu interrompi um pouco a arteterapia, um pouco antes da pandemia, porque parece que era tanta coisa na minha cabeça e eu sentia a necessidade de poder absorver um pouco de tudo que eu ouvia, de tudo que eu lia. E aí eu comecei a sair de um espaço onde eu faço um trabalho de estudo e tal, e parar numa lojinha dessas colonial, que lá no fundo tinha 2 ou 3 mesinhas. Eu sentava lá e ficava ali, tomando café comigo mesma. E um dia eu comentei com a minha amiga, eu sento aqui toda semana, fico 1 hora tomando café comigo, porque eu não queria sair e pegar um ônibus lotado, né? Então, precisava de um tempo. E aí fui tomando... E daí ela começou, que legal, vou começar a sincronizar o meu horário com o teu, daí a gente toma esse café juntas. E assim foi. Sabe, dessas conversas, nós criamos uma exposição para o Museu Júlio de Castilhos, que era o protagonismo da mulher negra no Rio Grande do Sul, que ficou 1 mês, em 2018, exposto lá no Museu Júlio de Castilhos, dessas conversas ali. Depois, em 2019, nós voltamos ao museu com as escolhas das mulheres, que eu estava preocupada com o feminicídio, que era um alto índice. Eu queria saber, afinal, o que essas mulheres estão pensando para se escolherem, né? Ou para não escolherem sair de uma situação de conflito a ponto de chegar
uma coisa violenta, né? E daí eu queria saber, assim, o que do sagrado e do profano estava influenciando nas escolhas que as mulheres estavam fazendo para suas vidas. Então foi uma mostra muito, assim, olhando o feminino como força. E a gente fez um trabalho, foram 30 dias trabalhando dentro do museu, construindo essa exposição, que ficou 30 dias exposta no Museu Jô de Castilho em 2019. Então, o Café Consigo veio vindo. E daí, o ano passado, é que eu entendi que Café Consigo tinha a ver com arte-terapia. Que é a arte-terapia, é esse estar consigo. Então, aí, esse ano agora, eu resolvi transformar a minha casa no espaço Café Consigo. Então, a pessoa vai agendar, que nem ela tira 2 horas para ir no cinema, ela vai tirar 2 horas para estar naquele espaço, fazendo essas vivências criativas. Eu tenho café, vou oferecer o cafezinho também. E a pessoa vai estar ali, tomando esse café consigo e contando com a meu conhecimento reavaliando o que ela quer. Reavaliando o seu percurso. Interessante. E aí eu fico aqui nesse momento, você colocando todos esses projetos que surgiram do Café Consigo, eu fico pensando e reavaliando como a vida dessas mulheres que, ao receber a notícia da mudança da sua vida, eu vou tentar encaixar agora não só o seu filho atípico, mas, por exemplo, seus pais dependem de ti agora. E, ao mesmo tempo, ela se coloca fragilizada da situação. Porque se tem um filho atípico, a grande maioria o marido abandonou. Se tem um idoso para cuidar, tem 10 filhos, um só que vai cuidar. E como é que ela vai conciliar tudo isso com a arte-terapia? É uma reflexão que eu faço. E depois, em que momento ela busca ajuda e ampliação dessa rede para que ela possa se conectar com outras mães que estejam nessa mesma sintonia vamos dizer assim, dos benefícios da arte-terapia? E aí, conversando contigo, me vem ideias de encontros com as mães atípicas, arte-terapia para as mães, para essas famílias. E você já tinha dito anteriormente o benefício terapêutico disso. Mas, de imediato, se ela passar 2 horas contigo, ela já sai com vários questionamentos, tudo assim, aquelas luzinhas piscando, tenho que voltar. Como é que eu posso dizer para essas pessoas? Nós teremos novidades por aí na arte-terapia e eu quero que você comece aí a primeira dica que você passa para elas, para que elas sintam motivadas a se unir a esse grupo. Acho que a primeira coisa, às vezes quando eu cuidei de pai idosos, cuidei da minha mãe, depois cuidei do meu pai, com uma honra, eu digo que foi uma honra para mim. Somos 11 filhos, então quem ficou ali no posto assim mais diretamente fui eu e os outros vinham como podiam, né? E trabalhei na enfermagem, então no Hospital da Criança, por exemplo, muito tempo, saúde pública também, saúde comunitária. E então eu vi isso, que diante de uma criança atípica, muitas vezes é a mãe sozinha. Eu conheci um caso só em que era o pai sozinho. Era aquele pai com aquele carrinho, aquela criança especial no carrinho, ele para lá e para cá, um só. Mas eu conheci também um exemplo lindo que foi de um casal, que eu digo assim, eu acredito na existência do amor no mundo por causa desse casal. Que era um filho assim que tinha vários tipos de malformação, não sei a síndrome dele, mas ele não sabia se ele via, ele não falava, certamente não falava, ele passou por várias cirurgias até os 8 anos. E esse casal formou uma equipe redondinha, que era assim, ó, um passava a bola para a outra. O pai trabalhava, a mãe fazia faculdade, quando o filho nasceu, ela renunciou à faculdade, se tornou 24 horas à disposição do filho, e o marido ia trabalhar fora. Mas o marido chegava em casa e a responsabilidade com o filho era toda dele. E ela ia fazer, então, as coisas de preparar comida, de coisas assim. É um casal amoroso, assim. Eles chegaram a pagar para mim, tem uma ideia, uma viagem a Porto Seguro, porque eles saíam no sábado e eles iam fazer aula de dança juntos. Para quê? Para alimentar o casal. E por muitas vezes eu ficava com essa criança para eles irem para aula de dança, muito feliz da vida. E aí eles quiseram ir lá para Porto Seguro e que eles queriam visitar um local onde tinha dança.
10 dias lá, eles me pagaram para eu ir com eles, para que eles pudessem à noite ir para esses encontros de dança lá. Não só para mim, mas uma amiga também, nós somos 2 pessoas. E daí, quando chegou lá, eu fiquei surpresíssima, porque assim, ó, se eu troquei a fralda dessa criança 2 ou 3 vezes, foi muito. Porque eles estavam lá. Eles não... Entendeu? Eu achei assim, eles vão querer aproveitar. Não, tudo era com o filho. Entendeu? O dia todo a gente ia para aquelas praias, ia de manhã, ficava o dia todo. Aí de noite, 1 ou 2 noites, então eles deixaram conosco, e foram para dançar na noite. Então, assim, o filho não era o fardo, o filho era a vida deles, era parte da vida deles. Então, assim, aquilo para mim era coisa, eu acredito, essa criança agora já desencarnou, já faleceu, né? Mas eles viveram a história daquele filho sem nenhum tipo de sobrecarga, de lamentação, de queixa. Era um amor. Quando a gente estava perto deles, tanto deles sozinho quanto deles junto, era um amor que a gente sentia. Então, assim, ó, se Deus te deu isso, tentar lidar com isso. Outro dia eu assisti uma reportagem do Mion também, né? Onde ele fala de como foi a chegada de um filho autista na vida dele. O quanto ele precisou se transformar e mudar os seus valores para poder estar no padrão de atender à pureza daquela alma desse filho. Então, ali tinha um tesouro para ele, tem um tesouro para ele, que é esse filho que desafia ele em todos os seus limites, né? Então, assim, essas mães poderem entender que elas têm, sim, o direito de ter o seu tempo de ir lá no salão, cabeleireiro, cuidar de si. Porque essa ideia do cuidando de quem cuida. Para tu poder oferecer, porque eu tô falando desse casal, que eu achava isso redondinho, porque eles conseguiam dar esse apoio, né? Ele conseguia ficar e deixar ela ir na academia, sabe? Eles conseguiam fazer essa equipe família que funcionava, né? Então, ela tinha o tempo de poder ir lá no salão, arrumar o cabelo. Ela tinha o tempo de poder olhar para ele. Tinha um tempo também de poder fazer alguma coisa que ele podia fazer sozinho. Então, a gente precisa criar esse espaço. Então, o grupo de arte-terapia é o espaço. Um espaço de fortalecimento, de troca de experiência, de expressão daquilo que poderia estar te travando ou atrasando a tua evolução, a tua autonomia, independência e aceitação, né? A gente não se pergunta assim, por que isso aqui aconteceu comigo? Mas para quê? Para que essa situação está na minha vida? O que será que essa situação veio me ensinar? Que eu até agora ainda não aprendi e essa situação veio. Como eu posso crescer com isso? Né? E não pensar, isso vai me paralisar. Não, como é que eu posso crescer? E aproveitando, como é que eu posso crescer? Como é que eu posso achar a Mariana Pimentas nas redes sociais? Eu tenho lá no Instagram, Mariana_Pimentas. Aliás, deixa eu esclarecer que Pimentas é um nome artístico. É um nome que eu adotei porque vem lá da questão dos africanos, né? Pimenta tem cor, tem cheiro, tem forma, tem variedade. E eu gosto muito de muitas cores, então eu adotei esse nome Pimentas para fazer essa referência, porque as pessoas têm muito calma, então é bom colocar uma pimentinha para as pessoas entenderem que eu tenho também esse lado pimenta. Fantástico. Então, Mariana Pimentas, nós da Afinco agradecemos imensamente a tua participação no nosso podcast Trilhas da Cidadania. Aqui é a Yassanã Costa. Esperamos vocês para mais uma edição do podcast. Valeu! Muito obrigada a todos. Eu espero que a gente tenha outros momentos como esse. E vamos crescer juntos, né? Juntos nós somos maiores, né? Vamos conhecer a arte-terapia. Vamos lá.